A reforma tributária está prestes a ser aprovada aqui no Brasil. Isso significa que não teremos mais direito à herança, como muita gente tem falado por aí? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Bom, logo de início eu afirmo, não, a reforma tributária ela não vai acabar com o direito à herança, pessoal. E por quê? Bom, em primeiro lugar porque a PEC 45/2019, que é a reforma tributária que está prestes a ser aprovada, ela não prevê isso, simplesmente esse é o principal fundamento, não tem essa previsão, mas ela nem poderia ter essa previsão. Por quê? Porque o direito à herança é considerado um direito fundamental no Brasil. Então, ele está previsto no artigo 5º, inciso 30, que fala que é garantido o direito de herança. E o artigo 60, parágrafo 4º, que eu coloquei aqui também nesse slide, que trata das cláusulas pétreas da Constituição. Por que são consideradas cláusulas pétreas? Porque o parágrafo 4º diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Então, sendo o direito à herança um direito individual, ele não pode ser abolido por PEC. Então, apenas uma nova Constituição poderia mudar esse cenário no Brasil, e não temos aí nenhuma notícia de que a Constituição atual deixará de existir tão cedo. Então, fiquem tranquilos que o direito à herança não está ameaçado pela PEC 45/2019, que é a reforma tributária. Então, se você veio por esse vídeo só para essa informação, já pode parar de assistir, mas eu convido você para continuar assistindo, porque a gente vai trazer alguns aspectos, sim, que a reforma tributária vai alterar em relação principalmente ao imposto sobre a herança e doação, que é o ITCMD. Por quê? O que fala a redação original, né, dessa PEC que foi aprovada na Câmara? Ela altera o artigo 155, que é o artigo da Constituição que trata sobre o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, né, que é a questão da herança e doação. Diz que será progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação. Até aí não tem grande novidade para a maioria dos estados. Eu trouxe aqui um infográfico elaborado aí uma reportagem do Valor Econômico, em parceria com o escritório de advocacia, que traz o cenário atual dos estados em que já cobram o ITCMD de forma progressiva, que é o caso desses que estão destacados em amarelo, e os estados que cobram atualmente o ITCMD com alíquota fixa, que são esses destacados em verde. Então, por exemplo, São Paulo tem atualmente uma alíquota fixa de 4%, e a partir do momento que a reforma tributária for aprovada, essa alíquota não poderá mais ser fixa. Não sabemos exatamente como que vai ser, porque aí vai depender da aprovação de uma lei estadual, mas é possível que São Paulo siga o exemplo dos outros estados e estabeleça uma alíquota que varia aí de 4% até 8%, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina, que tem essa progressividade em razão do valor e também em razão do tipo de parentesco. Então, vai depender aí da futura lei estadual que vai regrar aí como vai funcionar essa progressividade. Mas eu diria em linhas gerais que se você mora em um dos estados que estão grifados aí, estão destacados em amarelo, a tendência é que a reforma tributária não traga grandes impactos em relação ao imposto sobre herança e doações. Já se você mora em um dos estados que estão destacados em verde, é possível que você tenha sim uma majoração da alíquota do ITCMD relevante, de modo que, no seu lugar, eu consideraria fazer algum tipo de antecipação de doação ainda em vida, enquanto, se for o caso, se você tiver essa intenção, antes de haver essa alteração, essa majoração da alíquota, pode ser uma estratégia interessante. Claro que depende da realidade de cada um. Mas voltando para a questão da tramitação da PEC, é importante ressaltar uma alteração bem interessante que foi feita pelo Senado na redação o que tinha sido aprovada na Câmara. O Senado mudou a redação do inciso 6º ali do artigo 155 e previu que o imposto será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. E qual foi a justificativa deles, do relator, enfim, da comissão que aprovou essa alteração? Eles fizeram o seguinte raciocínio: concordamos que o tributo deva ser progressivo, com alíquotas maiores para as grandes heranças. Ocorre que o índice de progressividade deve acompanhar o valor do quinhão ou do legado, não o da herança. Afinal, uma herança dividida por vários herdeiros pode não representar um acréscimo patrimonial significativo a ponto de merecer a alíquota majorada. O quinhão ou legado, sim, é medida razoável a justificar a progressividade da tributação. E realmente, se a gente parar para pensar, faz sentido, né? Porque imagina uma herança de 10 milhões de reais,
que é dividida entre 2 irmãos apenas, cada um vai ter um quinhão aí de 5 milhões de reais. Então, é um acréscimo progressivo, expressivo, que justificaria essa tributação maior. Agora, se esses mesmos 10 milhões são divididos em 15 herdeiros, são filhos, netos que herdam por representação, a esposa, enfim, o valor já não é tão relevante, né? Então a gente vai ter uma diluição desses quinhões que não passarão a representar um acréscimo patrimonial tão expressivo. Então realmente faz sentido essa questão, e até mesmo no caso do direito de representação se justifica ainda mais, porque quando você não herda por cabeça, que são os herdeiros que têm direito a receber herança em um quinhão inteiro, no caso dos herdeiros por representação, que normalmente são os netos que herdam por direito, representando os seus pais, né, que já faleceram antes dos avós, eles acabam recebendo uma parcela menor, porque eles dividem, eles recebem por estirpe, né, como se costuma dizer. Então eles vão dividir entre si um quinhão que seria o mesmo que os outros herdeiros, né, que herdam por cabeça receberiam. Então, se imagina a situação que seriam 3 filhos, mas um deles morreu e por sua vez deixou 5 filhos. Então esses 5 filhos vão dividir um quinhão que seria do pai deles. Então eles vão receber muito menos do que os outros herdeiros. Então justificaria ainda mais essa questão da progressividade no caso da divisão da herança por estirpe, por representação. Então, em relação à PEC 45/2019, é isso. A gente tem essa situação que realmente alguns estados podem ser afetados por essa imposição da progressividade, que é algo que não existe hoje. Mas, além disso, eu queria trazer aqui para vocês um outro ponto de preocupação, que é uma possível majoração do limite máximo que pode ser cobrado pelos estados a título de ITCMD. E por que isso pode acontecer? Porque é muito fácil no Brasil haver um aumento da alíquota do imposto sobre herança. Então, por quê? Porque nós temos essa previsão na Constituição que a alíquota máxima do ITCMD será fixada pelo Senado Federal. Então, a gente não precisa de uma lei específica aprovada no Congresso, tanto pela Câmara quanto pelo Senado e tal, para aumentar a alíquota a máxima do ITCMD. A gente simplesmente tem uma resolução do Senado Federal que pode fazer isso de forma com um trâmite mais simples. E existe uma proposta lá de 2019 do senador Cid Gomes que pretende fixar essa alíquota máxima em 16%, que seria o dobro da atual. E por que eu entendo que não é uma proposta que é difícil de ser aprovada? Porque é uma tendência mundial ter uma tributação mais pesada sobre herança. Porque nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto federal sobre herança pode chegar a 40%. E lá eles também aplicam a progressividade. Então, qual que é a diferença? Tem uma parcela bem significativa que é isenta do imposto. Então, se isso se replicasse no Brasil, seria até interessante por conta disso. A progressividade ela tem essa vantagem de acabar trazendo um benefício para quem não recebe uma herança tão alta. Mas a alíquota máxima é 40%, então vocês podem ver a diferença, né? De 8% no Brasil hoje, a alíquota máxima, para nos Estados Unidos, que chega aí a 40%. Então, por isso que eu não acho que seja uma proposta tão irrazoável assim, essa do Cid Gomes. Claro que ninguém quer pagar mais imposto, mas a gente não pode ignorar o que está acontecendo ao redor do mundo. E essa proposta, né, de resolução do Senado, ela já está em tramitação, né? Começou lá em 2019 e ela foi retomada no final aqui de 2022, como vocês podem ver, e em 2023 também já foi movimentada, está aguardando a designação do relator. Então não dá para se ignorar a existência dessa proposta, tá? Então está ali, é o projeto número 57 de 2019. Então, em resumo, esse vídeo, o que eu queria trazer para vocês? Primeiro, que o direito à herança não vai acabar, pelo menos não até que surja uma nova Constituição que venha a abolir o direito à herança, né, que eu acho pouquíssimo provável que venha acontecer. Dependendo do estado que você mora, possivelmente haverá um aumento do ITCMD após a aprovação da reforma tributária e possivelmente a alíquota máxima do ITCMD aumentará no Brasil, seguindo uma tendência mundial. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, enfim, se você se interessa por planejamento sucessório de modo geral, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição e conhecer um pouco mais sobre o meu curso. Então nós temos aqui diversos módulos, né? Primeiro sobre herança, que tem 16 aulas, testamento tem 17 aulas, holding familiar, 11 aulas, doação, outras formas de planejamento, que eu até trouxe aqui do lado, que são diversas aulas menores que falam sobre algumas possibilidades diferentes de planejamento sucessório,
como, enfim, fundo fechado, constituição de trust no exterior, offshore, direito real de habitação, enfim, outros institutos que são menos conhecidos aí por quem, enfim, está acostumado a ver conteúdo, né, sobre planejamento acessório. E então fica o convite para você conhecer aqui mais o curso, clicando no link que está na descrição deste vídeo. E por fim, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem possa ter interesse, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Era isso, um abraço e até a próxima.